Olá, então, muito boa noite a todas e a todos. Esse é o nosso encontro da disciplina de Sociologia no Ensino Médio, Teoria e Prática, no semestre de 2020/2, né? E nós vamos debater nessa aula de hoje as questões que envolvem, né, o que a gente chama aí de campo do ensino da sociologia. Resgatando, então, algumas questões que a gente já vem tratando nas demais atividades e encontros da disciplina, né, a gente sempre tem que entender que a problematização, né, desse processo de formação do professor de ensino de ciências sociais na escola, ele perpassa, né, permanentemente, né, um conjunto de discussões que não só o professor, o licenciando, né, o professor ainda em formação, mas o próprio professor, né, em atuação no ensino médio, na disciplina de sociologia, ele vai estar permanentemente, né, se fazendo, né, como um membro efetivo desse campo, né, que vão envolver todas essas questões que envolvem, né, por que ensinamos sociologia, para quem a gente ensina, o que a gente ensina, como a gente ensina, né, o próprio perfil do professor, né, em termos de quem ensina a disciplina de sociologia e, efetivamente, qual sociologia, né, e aí incorporando vários aspectos que dizem respeito a toda a área das ciências sociais, uma vez que a gente fala em sociologia no ensino médio pelo fato do componente curricular se chamar sociologia, mas, na verdade, a sociologia no ensino médio, ela envolve, né, todas as áreas aí das ciências sociais, perpassando a antropologia, a ciência política e, propriamente, a matéria, né, a disciplina de sociologia. Então, quando a gente pensa todas essas questões, né, a própria formação do professor de sociologia, a gente precisa delimitar aí um conjunto de aspectos que, de certa forma, a gente costuma dizer que vão mapear, né, basicamente, os espaços em que o professor, né, o profissional, o licenciado em ciências sociais, ele vai estar caminhando, né? É um espaço que envolve um conjunto de aspectos, né? A gente vai falar sobre esses aspectos, tentar sistematizar esses aspectos aqui nessa exposição, né? E aí a gente mobiliza, em grande parte, vocês vão perceber, a concepção teórica do Pierre Bourdieu para a gente conseguir minimamente configurar, né, estabelecer aí um pouco da configuração elementar que envolve a construção, né, a constituição desse espaço do ensino da sociologia. E uma primeira questão que a gente precisa colocar nesse sentido, já baseado em leituras que já foram feitas nas semanas anteriores e também numa discussão inicial preliminar que foi feita lá na primeira aula síncrona da disciplina, né, é essa delimitação profissional, né, esse aspecto mais da profissão do professor de sociologia e especialmente aquilo que caracteriza, né, essa diferença identitária e fundamental entre o licenciado, que é o professor de escola, propriamente dito, e o bacharel, né, que é, em geral, o pesquisador, que depois vai seguir, né, uma carreira acadêmica, enfim, vai acabar adentrando aí uma discussão mais voltada à pesquisa e à problematização na área de ciências sociais, né, a discussão teórica, a discussão conceitual, discussões metodológicas, que é diferente, fundamentalmente, dos debates que a gente vai fazer em termos da profissão de professor, em termos do licenciado, que vai mais se voltar aí para a atuação na escola, né, a partir daquelas questões, daquelas características que são próprias, que são singulares, intrínsecas da profissão de professor, que a gente costuma chamar de intervenção didática, né? Os professores, os licenciados, os professores de sociologia na escola, eles vão efetivamente produzir
né, práticas escolares, eles vão produzir intervenções didáticas, vão produzir materiais escolares, né? Então, eu até separei aqui para vocês um pouco alguns materiais que eu vou só mostrar, assim, para a gente ter um pouco de ideia, propriamente, sobre essa distinção entre o que a gente vai chamar de campo do ensino da sociologia, ou sociologia escolar, e campo da pesquisa sobre o ensino da sociologia. Vocês leram dois materiais, né, que foram indicados para essa aula de hoje, que tem exatamente esses dois conceitos, né? Um se refere ao campo da sociologia escolar e o outro se refere ao campo do ensino, né? O campo da pesquisa sobre o ensino da sociologia, que daí tem mais relação evidente com a pesquisa sobre, né, a sociologia escolar. Então, são duas coisas diferentes. Então, uma está no campo do professor, né, daqueles que se envolvem propriamente com a prática didática, e a outra está mais na perspectiva aí do pessoal que faz estudos e pesquisas e produz dissertações e teses e artigos, enfim, sobre a sociologia na escola, certo? Então, que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Uma questão bastante interessante aqui. Normalmente, o que a gente tem de produto na área de sociologia escolar, no campo da sociologia escolar, né, é propriamente um material didático, certo? Então, até um dos livros que vocês vão ler ali na frente é este que vocês vão ler, não, que vocês vão analisar ali na frente, é o da Sociologia para o Ensino Médio, professor Nelson Dácio Tomasi, certo? É um dos principais livros que a gente teve aí no PNLD. E esse livro, né, ele é efetivamente um produto típico do campo da sociologia escolar, porque ele é feito para o público estudantes do ensino médio, né? Sistematização de conteúdos, apresentação de discussões, de debates e assim por diante, né? Que é esse livro aqui, certo? E aqui a gente tem um outro livro nesse sentido, que é voltado para estudantes, certo? Que são conceitos fundamentais, conceitos e categorias fundamentais da sociologia. Tá saindo, esse aqui é um livro bem recente, saiu agora, esse ano, né, 2021, e ele está saindo de antropologia e de ciência política também. Então apresenta ali um conjunto de conceitos, né, da área das ciências sociais, que é apresentado exatamente para estudantes do ensino médio, certo? Então esses são produtos típicos do campo da sociologia escolar. Agora eu vou mostrar para vocês produtos típicos do campo da pesquisa sobre o ensino da sociologia escolar, certo? Um dos materiais eu já mostrei para vocês, que é esse dicionário do ensino da sociologia, certo? Esse é um material produzido que tem discussões teóricas, conceituais, sobre a história da sociologia, sobre as práticas pedagógicas, sobre pesquisa nas ciências sociais, na sociologia e coisas nesse sentido, certo? Ele é produzido fundamentalmente por professores universitários, né, que fazem pesquisa, que realizam estudos, né, com professores, com estudantes do ensino médio, com estudantes dos cursos de licenciatura, pesquisas sobre legislação, sobre a história da sociologia no ensino médio e assim por diante. Então, ele faz esse tipo de sistematização. É um livro também. E uma outra característica, um outro artefato, né, um outro produto do campo da pesquisa sobre o ensino são as revistas científicas, né, dossiês. Essa aqui é a Revista Brasileira de Sociologia, certo? Que é editada pela Sociedade Brasileira de Sociologia, com discussões, né, no âmbito de debates teóricos, conceituais, discussões metodológicas, né, enfim, e que especificamente neste número teve como temática ciências sociais e o ensino da sociologia, certo? Então esses são produtos do campo da pesquisa. Então aqui dentro vocês vão encontrar um conjunto de artigos sobre
essa pesquisa no ensino da sociologia. Tá? Então, é isso que eu acho que são delimitações importantes que a gente tem que fazer, pelo menos inicialmente, começar a entender o que caracteriza efetivamente o que a gente vai chamar de campo da sociologia escolar, certo? E aí a gente começa trazendo praticamente produtos disso, certo? É claro que a revista de sociologia, ela não vai, a revista brasileira de sociologia, ela não vai publicar sempre artigos sobre esse tema, ela vai publicar sobre diversos temas de pesquisa na área de sociologia, certo? Então ela é um produto de campo científico, de campo acadêmico e não de campo escolar, certo? Agora, um dos elementos que a gente também tem que chamar a atenção é que hoje, né, a sociologia no ensino médio, ela é considerada um dos mais importantes, vibrantes, né, objetos de pesquisa na área de ciências sociais. Tanto que no Congresso Brasileiro de Sociologia, o GT de ensino de sociologia, ele já vem, né, desde lá dos anos do início dos anos 2010, por ali, quando a sociologia se tornou obrigatória no ensino médio em 2009, vem sendo o GT de estudos que tem mais concorrência, né, que tem mais trabalhos apresentados e mais trabalhos avaliados para apresentação. Né, o que chama atenção aí dessa característica crescente da nossa área, especialmente a partir de 2008, 2009, quando a sociologia ela se torna aí obrigatória nos currículos escolares, certo? Então, a gente tem essas duas grandes dimensões. Uma é entender propriamente o campo do ensino da sociologia, a outra coisa é distinguir isso desse subcampo de pesquisa do ensino da sociologia, certo? Seguimos. Bom, mas o nosso foco aqui fundamental é trabalhar com o campo da sociologia escolar, certo? Porque, como eu falei no início, na introdução, a ideia é tentar mostrar para vocês um pouco da configuração desse espaço por onde vocês, enquanto professores de escola, vão estar caminhando, vão estar transitando, né? Vão estar encontrando, para usar os termos do Bourdieu, os capitais em disputa, enfim, os produtos de um espaço de práticas específico, e que efetivamente vocês precisam incorporar, né, para fazer parte efetivamente desse espaço. Né? Então, é a configuração desse tabuleiro por onde as peças vão se colocar, certo? Então, eu preparei para vocês, e vocês, na verdade, já têm esse esquema no material que foi indicado para leitura, mas eu vou passar por ele para tentar demonstrar aí para vocês algumas das questões que são importantes de serem destacadas. Então, inicialmente, é aquela definição de que a sociologia escolar ela é esse campo específico, né, que envolve os conhecimentos das ciências sociais, propriamente ditos, antropologia, ciência política, sociologia, e interrelaciona eles com elementos do campo da educação, da didática, do currículo, do planejamento, né? Considerando aqui sempre lá no fundo que o que está em jogo, o que está em pauta é o professor de sociologia e a sua prática pedagógica, né? A sua importância social, digamos assim, em termos de formação dos estudantes lá no ensino médio. Então, ela tem um caráter, né, a sociologia escolar ela tem uma natureza, ela tem um caráter muito diferente do fazer pesquisa sobre temáticas das ciências sociais, né? Ela tem um caráter prático muito evidente, que é da intervenção na realidade da escola, né? Especialmente como um componente do currículo, né? Um componente curricular aí, no nosso caso brasileiro, no ensino médio. E aí o que a gente tem que pensar, né? O campo propriamente ele é essa dimensão, né? Ele articula, na verdade, essas duas dimensões, né? A educação, as ciências sociais, para construir algo que vai se desenvolver propriamente em termos sociais, né? Para
dentro do espaço escolar, né? E vai gerar aí um produto que é o ato de ensinar sociologia e o ato de aprender sociologia, certo? E tudo isso envolve um conjunto de questões, né? Então, falar em campo da sociologia escolar, né, temos que levar em consideração que falamos em instituições, que nos referimos a uma história que carrega conhecimentos, né, que se traduz em conhecimentos, que tem normas, né, regras de orientação, que envolve práticas efetivas, que tem que ter um grau de popularização desse conhecimento, né? Ou seja, é algo que tem que ser público, né? Ele é feito para fora do campo acadêmico, ele é feito para a sociedade, e que envolve, evidentemente, que pessoas, né? Pessoas, né? Professores em formação, licenciandos, e por que não também os professores universitários que participam e produzem pesquisas sobre essa área, né? Então aí a gente vai conseguir delimitar um conjunto de aspectos a respeito dessa configuração mais geral. Quando a gente tem todos esses elementos, né, a gente consegue encontrar legitimidade para um campo. Ou seja, um campo ele vai se estabelecer com fronteiras, ele vai se cristalizar, ele vai ter a capacidade de ser observável, ser sentido, né? Porque ele é legítimo. Lembrem lá do Weber, né? Ele envolve relações de organização, ele tem uma perenidade histórica, ele está no tempo, no espaço, ele tem um conjunto de pessoas que o forma, ele tem práticas que se traduzem em normas, ou seja, ele se constitui com algum grau de poder, né? Existe algo aí que está colocado como legítimo, existe, ele é real, né? Ele pode ser delimitado, entendido, certo? Então, o que a gente tem que considerar aqui, né? O campo da sociologia escolar, quando a gente fala em sociologia escolar, a gente está falando de uma história, né, que existe e que nada mais é do que as experiências acumuladas e vivenciadas, todos os desafios, os percalços, os embates internos, a questão da crítica, da autocrítica, né, tudo aquilo que se coloca, né, em termos de carga da construção desse espaço. E essa história, evidentemente, ela foi produzida por pessoas, certo? E em termos numéricos, o que nós temos hoje de pessoas, né? Como que esse campo aí está composto fundamentalmente, né? Cerca de 50 mil profissionais que são professores das escolas, certo? Que estão dando aula de sociologia nas escolas. Embora vocês viram lá numa semana aí passada das nossas leituras, a questão da formação desses professores. Porém, né, todos eles compõem esse campo, né? Nós temos hoje em torno de 50 mil profissionais que estão aí dando aula de sociologia na escola. Além desses professores, dessas vagas de professores, enfim, a gente tem cerca de 500 profissionais em universidades, institutos federais, que são professores universitários que têm interesse na pesquisa sobre a sociologia escolar, né, que fazem parte também desse campo, e também temos os licenciandos, vocês, né, que a gente tem no Brasil hoje em torno de 5 mil estudantes fazendo licenciatura em ciências sociais. Então, todas essas pessoas, né, sejam os professores universitários, sejam os professores universitários interessados nessa temática, sejam os próprios professores das escolas e os próprios licenciandos, os estudantes de licenciatura em ciências sociais, todos compõem esse campo da sociologia escolar, todos eles produzem essa história, estão produzindo essas experiências, né, e acumulando aí conhecimentos sobre a sociologia escolar, certo?
É claro que, como eu falei antes, quando a gente fala em subcampo do ensino da sociologia, a maior parte desse conhecimento acaba sendo acumulado em pesquisas sobre essa realidade do campo, né? Então a gente tem livros, a gente tem dossiês, a gente tem trabalhos de conclusão de curso, TCLs, a gente tem dissertações de mestrado, teses de doutorado, enfim, todo esse conjunto de materiais que cresceu exponencialmente. Existem estudos, né, sobre o campo da sociologia escolar e que cresceu exponencialmente as pesquisas sobre essa temática nos últimos anos, né? Especialmente por causa do retorno da sociologia no ensino médio. Então, não é apenas uma questão de nós termos uma maior leva de interessados em fazer os cursos de licenciatura de 2009 para cá, mas a gente também tem muito mais produção. Até a gente costuma dizer o seguinte, lá no início, quando a gente discutia a importância da sociologia na escola, coisas assim, a gente tinha que fazer muita referência para as práticas de ensino, para as metodologias de ensino, baseados em autores internacionais. Hoje, é tanta produção nessa área, não por acaso eu mencionei antes que o GT de ensino de sociologia é um dos mais vibrantes, né? É um dos maiores aí nos eventos de sociologia, que hoje a gente nem precisa tanto fazer referências a autores internacionais, né? Hoje a gente já consegue se autorreferir porque existe um acúmulo muito grande de novos conhecimentos a respeito disso, sobre as práticas dos professores, sobre as experiências de ensino, sobre a ideologia dos estudantes, sobre como que os alunos, como que os estudantes do ensino médio sentem a sociologia. Enfim, existem muitos estudos sobre o ensino da sociologia, né? A gente tem um acúmulo muito grande já sobre as melhores práticas de ensino, sobre o que funciona, sobre experiências didáticas, experiências lúdicas e assim por diante, certo? Todas essas pessoas que fazem uma história e acumulam conhecimentos, elas produzem instituições, né? Instituições, organizações que efetivamente expressam, né, a força da sociologia escolar. E aí a gente vai ter o quê? Os próprios cursos de licenciatura nas universidades, né, o crescimento do número de cursos de licenciatura, das vagas para licenciados em ciências sociais, né? A produção de mestrados específicos em ensino de sociologia. A gente tem hoje um mestrado profissional, associações específicas que envolvem professores do ensino, professores de sociologia da escola e também os pesquisadores interessados na área de ensino de sociologia. Exemplo disso a ABEX, né, que é a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais. Convido vocês a se associarem, enfim, afinal de contas vocês estão adentrando esse campo, né? E fazer parte do campo significa se enredar por por todo esse espaço que está configurado, né? A gente tem, além das associações, os eventos científicos, né? Então, a gente tem, por exemplo, o próprio congresso da ABEX e a gente tem agora em andamento, as inscrições estão em andamento, o evento online do Eneseb, né? A gente vai ter aí o 7º Eneseb, que era para ser realizado presencialmente, originalmente, na Universidade Federal do Pará, em Belém, esse ano, e vai ser um evento totalmente online. E eu vou deixar aqui para vocês no chat o link, depois vocês olham, tá? Tem o site do evento, a gente já está chegando no 7º encontro, certo? Esse encontro já está acontecendo. 7º encontro significa, ele acontece de 2 em 2 anos, casado com o Congresso Brasileiro de Sociologia, que também acontece de 2 em 2 anos. Então, chegando ao 7º encontro, significa que a gente já está 14 anos, né, basicamente, com um evento
específico na área de ensino, né? O que significa ENESEB? É o Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na Educação Básica. Então não percam essa oportunidade, certo? Vocês, o fato de ser um evento online, né, também vai favorecer absurdamente a participação, especialmente de ouvintes, e aí vocês conseguem ouvir todas aquelas pessoas, né, que estão aí envolvidas, vocês conseguem, digamos assim, ter o eco do campo, né? Vocês conseguem ouvir o eco do campo, né? A força do campo, o poder do campo, ele é muito sistematizado ali dentro, né? E o ENESEB é um encontro específico, diferente de um encontro científico, porque ele, além de ter as mesas acadêmicas que envolvem os professores universitários que fazem pesquisa sobre ensino de sociologia, ele também tem as oficinas pedagógicas que são propostas pelos professores de escolas. E aí vocês conseguem conhecer práticas de ensino, né? E a expectativa é que esse seja o maior evento de todos os tempos pelo fato de ser online, certo? Você não precisa estar no Belém do Pará para ter isso, né? Tanto que a gente teve agora, recentemente, no final do ano passado, o congresso da ANPOX, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Ensino, em Ciências Sociais, na verdade, foi o maior congresso da ANPOX de todos os tempos pelo fato de ser online, certo? Ele quadriplicou o número de participantes em relação às edições anteriores. Então a gente é uma grande oportunidade e, como eu costumo dizer, quem quer se envolver, quem quer se enredar, quem quer conhecer, quem quer ser profissional dessa área, precisa participar desses espaços da área. Então a gente tem, né, de novo, repetindo, todas essas pessoas constroem uma história, acumulam conhecimentos e produzem instituições. E aí, além das associações, além dos eventos, além do mestrado profissional, temos as redes de pesquisa na área, os sindicatos de sociólogos, os sites, os blogs que trabalham aí com o ensino de sociologia, e também temos o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Ou seja, a gente tem instituições. E as ciências sociais, não sei se vocês sabem, ela é, no Brasil, um dos maiores, nós temos a maior proporção de bolsas de PIBID. Né? O PIBID veio muito com essa característica, né, nós conseguimos, nós do campo da sociologia escolar, digamos assim, conseguimos agarrar esse programa muito para nós. Né? Então a gente aproveitou bastante essa experiência do PIBID, né, embora ele esteja aí com muitos cortes, certo? Sim, Rafael, que ótimo. Ótimo, isso aí, tem que se inscrever mesmo, né? Até porque vou dar uma pausa aqui, vou contar uma historinha aqui para vocês. Em 2015, nós organizamos o ENESEB aqui, o Congresso Brasileiro de Sociologia foi na URGS e o ENESEB foi na Unicinos, em São Leopoldo. E o AVIEX, né, o nosso grupo de pesquisa, ele estava na organização do ENESEB aqui em Porto Alegre, em 2015. E nós fizemos um grande esforço de abrir Unicinos no final de semana e organizamos o ENESEB, né, em uma sexta, num sábado e num domingo. Né, conseguimos transporte, conseguimos espaços, abrimos restaurantes, né, dentro da universidade, enfim. Tivemos 500 e tantos participantes do Brasil todo e, por uma questão muito curiosa, nós tivemos, desses 500 e tantos participantes, apenas 10 estudantes da URGS. E nós tivemos 80 estudantes de universidades do Nordeste. Então, isso é também um pouco desse envolvimento, né? Um pouco dessa vontade de participar desses espaços e frequentar esses espaços e acreditar nesses espaços, né? Porque, às vezes, é uma questão mesmo de vontade, né? Não é uma questão de
a coisa está ali muito próxima de você, né? A coisa está muito... A gente faz esforços para deixar tudo muito à mão, e o que a gente percebe é que, às vezes, vem muito mais gente de longe do que quem tem a faca e o queijo na mão, né? Quem está ali do lado, que não vai ter custo nenhum. Né? Então, isso são coisas muito interessantes. Mas, enfim, é uma questão desse envolvimento. Né? A gente está falando dessas instituições todas que fazem parte desse campo. Para não ficar só nisso, então, né, nas instituições, também temos que destacar aqui, em termos das instituições, os grupos de pesquisa. Né? E hoje nós temos muitos grupos de pesquisa atuando no Brasil todo sobre a área de ensino, com foco na área de ensino. Tá? Então, pessoas produzem uma história, que geram conhecimento, organizam instituições, né? Essas pessoas todas também produzem efetivamente práticas. E práticas aqui a gente está falando do quê? Da própria produção escolar, das aplicações, dos planos de ensino, os projetos pedagógicos, os livros didáticos, o PNLD, o Plano Nacional do Livro Didático, enfim, essas são as práticas. Isso é aquilo que é efetivamente produzido pelos participantes do campo. Né? E quando a gente tem todas essas pessoas, essas práticas, essas instituições em andamento, a gente vai ter também digamos, a formação, a cristalização de uma identidade, certo? Aí, por isso eu gosto de trabalhar muito com essa ideia de campo, né? Porque ele ajuda a gente a ver exatamente essa configuração, esse espaço por onde a gente caminha. Então, a gente tem uma identidade de pessoas que participam e se envolvem com esse campo. Né? Esses interessados, esses em formação, esses que estão atuando nas escolas, esses que pesquisam sobre o assunto, esses que vão efetivamente estar realizando e praticando essa sociologia escolar, né? Criando essa sociologia ensinável, digamos assim. E é evidente que um campo que é legítimo e que tem identidade, ele vai produzir normas, né? Ele vai produzir orientações. E aqui a gente tem algo que a gente vai ver daqui para frente aí na disciplina, né? Que são princípios epistemológicos, metodológicos da prática de ensino, né? Princípios de formação, as orientações curriculares, os parâmetros curriculares, a base nacional comum curricular, enfim, todas são normatizações, produtos, né, de uma sistematização desses conhecimentos que foram acumulados e dessas práticas que são realizadas, experimentadas. Né? Então, a gente tem também normas. E, por fim, a gente tem popularização. Né? Algo que eu também já tinha referido para vocês lá na primeira aula. O licenciado em Ciências Sociais, o professor da escola, ele leva, né, a sociologia, ele representa a sociologia, ele ensina por sua prática de ensinar sociologia, enfim, ele representa a sociologia por sua prática de ensinar sociologia para 8 milhões de estudantes que estão hoje matriculados no ensino médio. Né? E a sociologia está no Enem, a sociologia está nos vestibulares, a sociologia está na nossa vida. E hoje, né, isso é uma coisa muito curiosa, quando eu fiz a minha graduação em Ciências Sociais, em 1998 até 2001, a maior parte das pessoas não tinha a menor ideia do que eram Ciências Sociais e Sociologia. Hoje, ela tem deferência pública, né? Sejam falando mal, sejam falando bem, né? Seja uma visão distorcida do que é sociologia na escola, né? Seja pelas experiências. Hoje, todo mundo tem ideia do que é sociologia. Então, é aquela velha história, né? O que é ter deferência pública? Né? É ter esse poder, essa legitimação. E é também estar aberto a críticas e contracríticas, né? Estar aberto a ser conhecido. É isso que é importante, né? As pessoas saberem o que é. Certo? Então, é muito importante, é muito interessante que hoje a gente tem essa mudança, e muito em função do fato da sociologia estar na escola.
né? Porque querendo, aí vocês podem pensar, tá, mas por que os pais sabem? Não, porque os filhos conversam com os pais, então eles levam os aprendizados que eles têm nas aulas de sociologia na escola nos últimos 10 anos para dentro de casa. Seja gostando ou não dos debates, gostando ou não das problematizações, das críticas, enfim, dos temas tratados, das reflexões que são realizadas, amando-a ou odiando-a, né? O importante é que ela tenha interferência pública, o importante é que as pessoas hoje sabem o que ela é. O que é importante é que hoje ela é uma esfera de reflexão sobre a sociedade que não é apenas acadêmica, mas é uma esfera de reflexão pública, né? Seja pelo lado de ser criticada, seja pelo lado de ser elogiada pelas suas práticas, certo? É uma ciência que, aquilo que o Bachelard costumava dizer, né? Uma ciência, ela se torna popular a partir do momento que ela se torna ensinável, certo? Então, esses são elementos importantes que a gente tem que levar em consideração. E para que isso aqui é importante? Isso aqui é muito importante para quem vai ser professor de sociologia na escola. Né? É necessário incorporar isso tudo. Né? É necessário, pensem na própria dinâmica dos conceitos de campo, né? E hábitos do Bourdieu, e aí entra aqui o hábitos, certo? Então, na verdade, a gente se legitima, né? A gente constitui uma identidade em função dessa história, desse conhecimento acumulado, das práticas das pessoas, das normas, enfim, da nossa popularização, da nossa imagem pública, da nossa organização institucional, e isso tudo precisa ser incorporado pelos praticantes do campo, por aqueles que efetivamente vão defender o campo, lutar pelo campo, reproduzir o campo e assim por diante, certo? Todos esses elementos que estão aí colocados, que fazem parte da prática profissional, da nossa prática profissional. E todos os conteúdos da disciplina são sobre isso. É isso que eu quero que vocês percebam. Né? A disciplina toda está organizada para a gente pensar a história, isso tudo lá nos tópicos dos fóruns, né? A história, o perfil dessas pessoas, desses professores, o mapeamento dessas instituições, os conhecimentos que estão disponíveis, né? As normatizações, os parâmetros e orientações curriculares, certo? Exemplos sobre a prática de ensino, o próprio exercício da prática, ouvir os professores sobre os temas que eles gostam de trabalhar e a melhor forma como eles acham que pode ser trabalhado, certo? É muito isso tudo, né? A disciplina, ela tem essa conotação, né? Ela foi construída, a disciplina aqui nossa, né? Para que vocês mergulhem nesse espaço, né? Percebam esse espaço, percebam que não estão sozinhos, percebam que existe algo, né? Muito forte que está aí e que é necessário, digamos, aderir a esse movimento para efetivamente dar a ele mais força, certo? Enfim. Então é isso muito que está na disciplina. Por isso que lá nos tópicos sobre a história vocês viram, né? Esse esquema vocês têm lá disponível dentro do tópico. É o esquema sobre o momento mais recente da história do ensino da sociologia. E aqui a gente está falando de pessoas, de instituições, né? Desse processo mais recente. Né? Vocês leram um texto que trabalha com a história mais antiga até a sociologia se tornar obrigatória, e aqui a gente tem a história mais recente, que foi esse processo aí de constituição de como os sociólogos lutaram pelo retorno da sociologia no ensino médio em 2008. Né? Então, eu chamei mais atenção aqui para o fim do regime militar e o processo de redemocratização como uma contextualização fundamental, né, para, digamos, pegando a ideia de constituição cidadã dentro do processo de redemocratização, foi o contexto privilegiado para que os sociólogos observassem uma oportunidade de pensar a sociologia nesse processo de uma nova lei de diretrizes e bases da educação que vem em função da Constituição Cidadã, certo?
E aí se inicia um processo, a visualização dessa oportunidade pela massa crítica de licenciados formados, a Federação Nacional de Sociólogos, os sindicatos de sociólogos, a própria Sociedade Brasileira de Sociologia vão ver uma grande oportunidade para a construção de um campo profissional. Então, eles vão ver essa oportunidade, vão se engajar numa luta. Essa luta, né, começa a criar novos eventos, novas diretrizes educacionais, né, um conjunto de sugestões legislativas. Então, vocês têm aí vários elementos dessa história que vão aparecendo, né, como fatos relevantes para esse processo, até a gente conseguir chegar na conquista, né, lá nos anos 2008, com a Lei de Inclusão da Sociologia e da Filosofia no ensino médio. Então, a gente tem um conjunto de avanços aqui a partir do processo de redemocratização, né, até as questões das humanidades versus o movimento Escola Sem Partido, que começa a rechaçar. Enfim, a gente tem mudanças políticas. Aqui é só na verdade, a ideia era a linha do tempo ser uma constante, né, pessoal? Mas aí o espaço acabou, eu tive que continuar a linha aqui no retorno, assim, numa volta. Enfim, mas a gente tem que pensar isso tudo, certo? Mas o que eu quero chamar a atenção daqui, eu não vou detalhar todos esses elementos, porque vocês depois podem ler o esquema com mais calma, e os textos ilustram tudo que está aí. O que eu quero chamar a atenção principal de vocês, que eu acho que é importante vocês saberem desse processo, é que quando a gente estava no momento de visualização da oportunidade, lá no processo de redemocratização, a gente discutia muito o porquê ensinar sociologia. Por que ela seria importante para a reforma educacional, que vai vir com a Lei de Diretrizes e Bases de 94. Certo? Quando a luta começa, né, a gente começa a incluir, né, além da discussão do porquê ensinar, a gente começa a discussão do o que ensinar, os conteúdos do ensino da sociologia. Eu quero chamar a atenção de vocês que isso é um processo acumulativo, né? É um processo dialético, né? Ele vai crescendo em complexidade. Então, assim, inicialmente se discutia por que ensinar, depois nós vamos discutir os conteúdos, e aí vão começar a surgir os PCNs e as OCNs. E quando a gente conquista, a gente vai começar, e começa daí, evidentemente, a formar mais licenciados, porque é um campo profissional aberto, né? Começam a surgir novos cursos de licenciatura em ciências sociais, enfim. As escolas, as redes escolares estaduais, privadas, municipais precisam começar a contratar professores de sociologia. Aí a gente começa a discutir o como ensinar, né? Então, na verdade, eu chamar a atenção de vocês que é um processo super rico, super complexo, né? E cheio de avanços, de desafios, mas também tem seus percalços, certo? Mas uma história é feita dessa forma, certo? Isso é a história do campo que vocês vão se enredar ou pelo qual vocês serão enredados, né? Digamos assim. Sem usar um determinismo se a gente autonomamente adentra um campo ou se a gente é absorvido pelo campo, né? Não vamos entrar nessa discussão, mas é uma configuração que existe, né? Um espaço por onde a gente caminha, certo? Tem discussões aqui que depois vão ser feitas mais para frente, especialmente sobre as orientações curriculares e as OCNs, enfim, e as disputas internas do campo, tá? Porque a gente tem avanços e percalços próprios dentro do campo e a gente também tem avanços e percalços externos ao campo, certo? Chamo a atenção de vocês para esses dois elementos. Tudo isso mexe com o campo. Mas é aquela coisa, né? O que torna um campo mais vibrante? É ele só se reproduzir ou é ele ser constantemente desafiado e mobilizado e, enfim, essa pergunta é uma coisa que eu deixo para vocês refletirem para frente. Esse esquema vocês também têm lá um pouco da contextualização da importância da sociologia no ensino médio
em termos dos princípios presentes na LDB, tá? Então não vou entrar em maiores detalhes aqui, mas importante dizer que sociologia na escola tem muito a ver com os princípios, os pilares estabelecidos no Aprender a Aprender da Unesco, certo? Especialmente pela questão da criatividade, da invenção, da solidariedade, da cooperação, do respeito a diferenças, a tolerância, democracia, enfim, todas essas grandes princípios educacionais dos tempos de hoje, certo? A estética, que a gente chama de... A gente chama não, né? Os pilares da Unesco definem como a estética da sensibilidade, a política da igualdade, a ética da identidade, certo? Muito bem. Então, já para tentar concluir, sociologia escolar, ela vai ser, então, essa comunidade formada, para a qual vocês são convidados, certo? Formada por agentes empenhados por sua prática profissional em produzir uma sociologia que seja aplicável na escola. É uma área aplicada e profissionalizante das ciências sociais voltada à realidade educacional e à produção da intervenção didática. O ofício do licenciado em Ciências Sociais ele vai envolver algumas questões. Uma atitude científica, que é considerar todo o legado epistemológico, histórico das ciências sociais. Né? A gente não vai ensinar sociologia do nada, a partir das opiniões dos alunos. Não, a gente vai ensinar sociologia a partir da sociologia, das ciências sociais, da antropologia, da ciência política, do que está acumulado. O professor de sociologia na escola tem que ser um sociólogo. O educando, não. O educando, ele vai fazer qualquer coisa. Né? Ele vai buscar a trajetória dele. Né? Mas a sociologia que vai ser ensinada na escola, ela tem que ser aplicada por um sociólogo. Né? Então, o ofício do licenciado envolve essa atitude científica, ela envolve uma orientação política, num sentido mais amplo do que ideológico, partidário, principalmente fundamentado nos princípios da LDB, que todo professor precisa seguir. Né? A Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela, nos seus princípios essenciais, ela define a atividade do professor, a atividade da educação. São os objetivos da educação. Né? E é prezar pela democracia, liberdade e autonomia das pessoas. Né? Ensinar a ser autônomo, a respeitar os outros, a ser solidário, enfim, tudo isso que está nos princípios da LDB. E, evidentemente, que o ofício do licenciado envolve uma função social e a responsabilidade ética do professor, certo? Ele incorporar o seu trabalho, certo? Como eu falava para vocês, não é só ir lá na escola e dar aula, é saber para que está dando aquela aula. Por isso que lá no final do curso vocês vão fazer um portfólio de ensino, porque eu quero que vocês me digam, né, por que um determinado tema é interessante de ser ensinado para professores do ensino, para alunos do ensino médio, né, que não necessariamente vão ser sociólogos. Então, é esse o exercício que está em jogo ali. Né? É mostrar que vocês entendem a responsabilidade de vocês para com 8 milhões de estudantes no ensino médio. Não é só ir na frente de um quadro e passar coisa no conceito de fato social no quadro e fazer os alunos, mandar eles copiar o conceito de fato social, pelo amor de Deus, né? É ensinar práticas, experimentar metodologias de ensino, saber por que está ensinando determinado conteúdo. E uma coisa que eu quero chamar muito a atenção de vocês: produzir material didático. Quem tem que produzir material didático é o licenciado, com as suas experiências práticas de ensino, as oficinas pedagógicas dos eventos, compartilhar, é uma rede, compartilhar as experiências de ensino, certo? E tem muito mercado para isso, pessoal. Muitas vezes a gente chega nos cursos e muitos alunos, muitos estudantes, especialmente especializações, eu já coordenei curso de especialização para
digamos, especializar professores não formados na nossa área em ensino de sociologia porque eles já estavam dando aulas de sociologia no ensino médio, quando não tinha pessoal suficiente, né? E muitos desistiam porque eles queriam sentar ali e receber os materiais didáticos prontos. Eles não entenderam que quem tinha que produzir os materiais didáticos eram eles, porque, na verdade, quem está em contato com os alunos são os professores da escola. É ali que a didática é experimentada. É ali que o planejamento é feito. É ali que o planejamento é produzido. Na academia, a gente faz estudos sobre isso. Na academia, a gente lança princípios, mas as normas, digamos assim, os materiais, os produtos didáticos, eles vão vir da onde? Da prática. A prática que é executada pelos professores, pelos licenciados, pelos professores em exercício. Por isso, vocês estudaram também no fórum da semana, deixa eu conferir aqui no cronograma, da semana 3, um pouco do perfil do professor. Né? E aí vocês viram esse esquema aqui, que a sociologia tem o quadro mais complicado. Né? Vocês já estão lá, vocês todos que participaram, fizeram comentários muito bons, muito positivos, assim, com boas reflexões, né? Estou esperando os outros participarem também, e após os outros participarem, também tem que dialogar entre vocês, né? Daqui a pouco fazer aí uma discussão sobre será que só o licenciado pode ensinar sociologia? Essas coisas que interessam a vocês, que estão adentrando o campo, né? Que vão ser os professores do campo. Nós temos essa situação Brasil, né? 32% apenas, né? O grupo 1, apenas 32% dos professores, daqueles 50 mil professores que existem no Brasil, que a gente viu lá no esquema sobre o campo, apenas 32% são licenciados em ciências sociais. A sociologia tem a situação mais crítica de todos os 12 componentes curriculares do ensino médio. Certo? Isso, por um lado, pode indicar o quê? Nós temos um problema a resolver. Isso fragiliza a disciplina em termos de legitimidade, de popularização, né, de uma prática mais qualificada, de maior qualidade. Mas, por outro lado, isso indica abertura para novos profissionais. É um campo em ascensão, muito mais em ascensão do que o pessoal da língua portuguesa, do que o pessoal da educação física, o pessoal da biologia, da matemática. Isso significa que o nosso campo está em aberto e que nós precisamos de novos participantes, engajados, dispostos. E no Rio Grande do Sul, as coisas são muito complicadas, pessoal. Porque se vocês... Claro que isso aqui aumentou bastante, tá, pessoal? Quem fez o exercício lá no fórum viu que a gente fez um exercício, pegou 2013 e para comparar com 2019 a gente teve uma evolução muito positiva, né? Passou de 16% para 32% de licenciados, né? Então a gente teve uma inclusão muito grande de licenciados. Só que se a gente pega o caso do Rio Grande do Sul, meu Deus, a situação ficou pior, pessoal. No Rio Grande do Sul, em 2019, apenas 14% dos professores são licenciados em ciências sociais. É muito campo para ocupar. Certo? Então, essa é uma dimensão da discussão, do perfil profissional, o perfil dos interessados. Né? E uma outra discussão que eu só vou pincelar agora, que a gente vai ver a partir da semana 5, né? A gente ainda tem mais uma discussão sobre o perfil dos professores na semana assíncrona da semana que vem, que começa na semana que vem. E depois a gente vai entrar nas diretrizes, as normas, os parâmetros curriculares. E aqui a gente tem o princípio básico elementar definido
para a incorporação desse hábitos, né, do que efetivamente temos que apresentar lá na escola, produzir, proporcionar para os alunos do ensino médio, que são esses documentos aqui, a própria Lei de Diretrizes e Bases, e aqui eu vou fazer um parênteses de novo, é muito importante, eu gostaria que vocês lessem o texto elementar dela, e vocês vão perceber que a Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira, da Educação Nacional, ela é, por essência, um debate de ciências sociais, certo? Um exercício bem legal de fazer é pegar a lei e começar a circular todos os conceitos-chave que estão relacionados às ciências sociais. E vocês vão perceber que a Lei de Diretrizes e Bases, ela tem uma incorporação própria da sociologia, certo? As orientações curriculares do ensino médio de 2006, que antecipam a obrigatoriedade da sociologia e que favoreceram a aprovação da sociologia no ensino médio, em 2009, e os referenciais curriculares do Rio Grande do Sul de 2009, tá? O chamado Lições do Rio Grande. Também é um material que é parte das orientações curriculares de 2006, e dá uma operacionalizada neles. A gente vai ler aí para frente. Vocês têm esses materiais todos disponibilizados. E a própria Base Nacional Comum Curricular, que tem aí um conjunto de versões, certo? Começou lá no governo Dilma, depois passou no governo Temer, e agora tem outra versão aí, certo? Mas a sociologia está ali, né? Ou como área específica ou como área transversal, mas ela está ali de alguma forma, certo? Não foi totalmente excluída, como se tinha medo inicialmente. Então a gente vai ver muito e aí chamar a atenção de vocês para essas questões de normas, regras e parâmetros da área. Só chamar a atenção de vocês que as orientações curriculares de 2006, elas já produziram isso, né? Falando em princípio epistemológico, tendo, né, estabelecendo a prática professoral, né, a atividade de ensinar ciências sociais, com base em 3 grandes princípios, né? Um epistemológico, que é a questão do pensamento crítico, embora o termo mais apropriado seja o pensamento problematizador, né? Porque o crítico muitas vezes ele se confunde com teoria crítica, que não é a mesma coisa do que concepção de problematização, de produção de pensamento autônomo. Princípio metodológico, que vai envolver teoria e prática, ou seja, no sentido de que a sociologia escolar ela não é conteudista no sentido de produzirmos... Isso tudo a gente vai ver com detalhes na frente, certo? Mas eu já estou dando algumas pinceladas. No sentido de que a sociologia na escola ela não é um espaço para a gente ensinar um monte de conceitos de sociologia, mas, na verdade, ela é um espaço para a gente colocar em prática determinados resultados de estudos e reflexões que são feitas pelas ciências sociais, academicamente, mas que têm relação direta com a vida, a vivência e as experiências dos estudantes, certo? Não é apenas um exercício teórico conceitual, ele é prático, certo? Ele é um exercício. E um princípio transversal que é levar a pesquisa, a atividade de pesquisa para a escola. Esses são elementos que estão nas orientações curriculares do ensino médio, certo? É levar a prática da pesquisa, né, para a escola. E as ciências sociais têm muito essa característica, né, da pesquisa, como um elemento definidor daquela dimensão. Sociologia não é discurso, sociologia não é movimento político, sociologia é falar sobre a realidade, observar a realidade, relacionar discursos, não escolher um discurso, mas relacionar discursos, certo? Então a gente tem aí um conjunto de princípios que estão na base, que se expressam muito por essa imagenzinha aqui, tá, pessoal? As orientações curriculares, eu costumo até brincar com vocês para encerrar aqui essa exposição, que era para ter 20 minutos e já está em mais de 1 hora.
dizer para vocês, eu costumo dizer para os estudantes, professores em formação, que se vocês entenderam essa charge, vocês já têm a base para ensinar sociologia na escola. Certo? Essa que é a grande questão. Né? E aí a gente trabalha muito com esse conceito tradicional da sociologia, que é a ideia de imaginação sociológica, e em termos mais práticos, ou seja, para a gente não ficar dentro do conceito mais abstrato de imaginação sociológica, eu costumo definir imaginação sociológica dessa forma aqui. Ó. É o ensinar e aprender o jeitão sociológico de conceber a realidade. Ou seja, é estar antenado às informações, esse monte de informações que nos circulam, e ter a capacidade, ou seja, ensinar os estudantes a ter a capacidade de conectar essas informações para questionar verdades fixas, podendo, assim, se situar numa realidade. E aí, dependendo da reflexão dele mesmo, se posicionar ou se reposicionar no espaço. Certo? Trata-se efetivamente do exercício do pensamento problematizador. Esse é o elemento fundamental. Quero chamar a atenção para vocês aqui que esses que são os princípios epistemológicos, né, que até depois a gente vai ver nas orientações curriculares, a gente trabalha com os conceitos da antropologia de estranhamento e de desnaturalização, que também estão conectados ao conceito de distanciamento, né, ensinar o distanciamento, ensinar o estranhamento, a desnaturalização, enfim. Eles estão muito na base de um modelo pedagógico, certo? Baseado naqueles princípios todos que a gente viu atrás e que estão relacionados com a LDB, né, que é a produção de um pensamento autônomo, uma pedagogia de autonomia, democrática, e assim por diante. Né? É fugir da opinião, da verdade fixa e irretratável, certo? Então esses são princípios. Tá? Esses são princípios. Isso é tudo? Não, isso não é tudo. Isso é uma base, isso é um princípio epistemológico do ensino de ciências sociais. E aí a gente vai ter também metodologias ligadas ao exercício desse princípio. Né? Que é trabalhar com teorias, conceitos e temas, o que se chama de temas geradores ou problemas geradores, enfim, sabendo distinguir aí o que está no domínio do professor e o que tem a ver com a realidade, o que tem relação aí com a realidade do aluno. E aí estabelecer a mediação. Como é que a gente vai fazer isso, né? Os conceitos, eles vão fazer muito esse trabalho operacional de unir o concreto, que é a própria realidade do aluno, as experiências pessoais dos alunos, enfim, as histórias de vida deles, com as teorias, que são elementos abstratos e que são exclusivamente de domínio do professor. Como eu falei para vocês antes, o professor de sociologia na escola que é sociólogo. Os alunos não são sociólogos e nem vão ser. Certo? Na maior parte absoluta não vão ser e não querem ser. Então a gente tem que saber fazer uma mediação didática, né? Que é aquilo que a gente vai pensar também como a intervenção didática, né? Como que a gente vai desenvolver práticas a partir dos conhecimentos sociológicos, antropológicos, da ciência política e que efetivamente possam produzir efeitos a partir do momento que são trabalhados esses conceitos das ciências sociais com base na realidade dos alunos. E aqui tem todo um papel da pesquisa agindo aqui, né? A gente pode pensar até essas setas aqui como uma pesquisa, partindo aí do concreto, né, e daquilo que está relacionado com a realidade do aluno. Depois a gente vai detalhar isso lá na frente. Isso tudo está nos materiais aí que estão disponíveis para vocês. Mas, no fundo, se trata de, né, transpor, né, o que é emergir nesse campo? Transpor didaticamente os conhecimentos científicos de natureza sociológica, antropológica, da ciência política, em saberes escolares úteis à formação cidadã, formação humanística, formação democrática. Certo?
sem dizer, né, sem apontar o caminho. Você vai por ali, você vai para lá. Não, mas é fazer a pessoa, o indivíduo em formação, né, a fazer boas escolhas a partir de informações que ele vai conectar e não da verdade absoluta que ele tem, né? É saber pegar a informação que vem de casa, pegar a informação que vem da escola, pegar a informação que vem da mídia, pegar a informação e chegar a uma argumentação, conseguir produzir uma interpretação. Esse é o grande trabalho. E não é fácil ensinar isso, pessoal. Autonomia de pensamento é difícil, mas é uma missão que nós temos enquanto sociólogos que querem trabalhar na escola. E é por isso que é fundamental vocês conhecerem um pouco dessa rede, né? Desse espaço, da configuração desse espaço que vocês estão sendo agora convidados a participar. Enfim, eu vou ficar sem voz daqui a pouco. Então, está aberto aí para debate, para participação, para discussão. Espero ter instigado bastante vocês a lerem os textos, a lerem os materiais, porque, na verdade, todos os textos e todos os materiais têm a ver com isso, né? E, em termos pedagógicos, aqui a ideia não é que vocês assimilem todas essas coisas como verdades, mas é mostrar para vocês que a gente tem um campo por onde caminhar. É mostrar que existe uma história construída. É mostrar para vocês que existe um legado. E que para participar desse legado é necessário conhecer minimamente de todo o esforço, reconhecer, né, fazer um reconhecimento de tudo que já foi produzido, especialmente para a gente saber que não estamos sozinhos. Temos muitas pessoas envolvidas e muita história envolvida. Né, que existe nós temos um porto seguro, que nós temos uma casa, né? Que nós temos algo que nos proteja, que nos fortaleça, enfim, que não precisa começar do zero. Fico à disposição. Tiffany. Professor, dá para dizer então que a identidade docente em sociologia é constituída pelas normas e práticas do campo? Uma boa pergunta. Acho que a identidade ela é um pouco mais ampla que isso. Vocês devem ter feito uma disciplina na FACED sobre identidade docente, né? Eu só não sei se a disciplina de identidade docente lá chegava na identidade docente das áreas específicas de cada um de vocês, porque, se eu não me engano, essas disciplinas na FACED, elas articulam vocês com estudantes de outros cursos também, né? Pelo menos no passado era assim. A gente fazia com outros professores, com estudantes que iam ser professores de outras disciplinas, né? Eu diria um pouco diferente, isso está um pouco no texto aquele que vocês têm, tá? Eu diria que a disciplina, que a identidade docente, ela não é necessariamente feita das práticas e das normas. Eu acho que as normas são produtos das práticas, pelo menos das práticas mais bem-sucedidas, que acabam se cristalizando em normas, e isso acaba gerando lá no fundo, se a gente for muito rigoroso com a teoria do Bourdieu, alguns capitais disputáveis dentro do campo, tá? Produtos propriamente dito. Mas eu iria um pouco mais para o lado subjetivo do que necessariamente para o lado objetivo. Eu diria que as normas estabelecem princípios importantes para a gente iniciar a nossa prática enquanto professor de sociologia na escola, pelo menos para a gente ter um guia para saber o que a gente ensina e por que a gente ensina, tá? E aí, derivado de uma experiência ou das experiências que articulam as normas e as práticas, eu acho que viria propriamente o hábitos. Eu iria para o lado mais subjetivo, pensando aí na ideia de uma gramática da sociologia escolar,
E me parece que uma gramática da sociologia escolar, eu pelo menos apostaria mais no exercício dessa própria prática. Talvez, por exemplo, a capacidade de ensinar algo por meio da pesquisa. Acho que eu iria mais nesse sentido, né? Um reconhecimento da importância digamos, do próprio legado do que a disciplina as disciplinas das ciências sociais provavelmente trabalham, né? Indo um pouco mais para esse sentido aqui, ó, que mais importante do que a corrente de pensamento é a capacidade de problematização. Então eu jogaria um pouco como gramática do campo, e aí para fundamentar a identidade do campo, algo em termos de conseguir problematizar. Não necessariamente encontrar o melhor caminho a partir de uma ou outra teoria, mas algo que está que é mais intrínseco das ciências sociais e que perpassa as ciências sociais em geral, independente de ser uma linha de pensamento funcionalista, uma linha de pensamento marxista, uma linha de pensamento pós-moderna, uma linha de pensamento pós-colonial. Eu acho que todas elas têm coisas que conectam elas, que é a questão da capacidade de problematização. Eu acho que a identidade ela tem mais a ver com esse fundamento da prática do que necessariamente com as normas propriamente ditas. As normas são regras, né? É que nem pensa o tabuleiro aí, né? O campo de futebol ali. Existem regras que têm que ser seguidas, mas a genialidade do jogador é da prática, da experiência. Só que tudo é questionável, tá, Tiffany? Pode pensar como tu preferir, assim. Eu acho que são articulações que têm que ser feitas. Eu só queria destacar isso, né? Que as orientações curriculares elas não são tudo, tá? As orientações curriculares elas são produtos de práticas, né? Uma cristalização ali, um produto final, mas elas servem mais como base, né? Ninguém vai ficar fiscalizando isso depois lá na escola, se vocês estão fazendo isso ou não. Até porque, como ela trabalha com esses princípios mais gerais, a gente vai ver depois, né? Especialmente essa ideia de estranhar e de desnaturalizar. Então, ela serve, na verdade, como um grande princípio de orientação do que tem que ser, do que pode ser feito, e não necessariamente como uma lista de conteúdos. Não, acho que talvez isso deixe mais claro. A ideia não é uma lista de conteúdos. A ideia é explorar a capacidade de problematização junto aos educandos na escola, independente do conteúdo que está sendo debatido. Fiquem à vontade, pessoal. Podem abrir câmeras, podem falar com áudio, podem escrever no chat. Se não tiverem mais nada, nós seguimos. Quer dizer, nós encerramos. Seguimos no Moodle. A ideia é que as aulas síncronas elas sejam espaços aí para vocês debaterem. Mas em termos pedagógicos, a proposta é um pouco essa, tá? Eu não quero que vocês concordem diametralmente com essas questões que estão colocadas aqui. Na verdade, eu quero que vocês problematizem a partir delas. É para isso que os fóruns vão servir, os tópicos de fóruns, tá? Que vocês problematizem. E é aberto a. É por isso que até lá, a primeira discussão que eu fiz lá, semana 1, é vocês pensar uma finalidade para o ensino da sociologia. Então ali a gente já vai ver que tem finalidades diferentes. Muitas possibilidades de finalidades. Mas no fundo vocês vão perceber que tudo converge muito para essa produção de um pensamento problematizador.
Então, pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Sem dúvidas? Ou muitas dúvidas? A gente nunca tem certeza de nada, tá, pessoal? Podem ter dúvidas, questões. O importante é que a gente sempre esteja aí nos municiando de informação e conhecimento. São as nossas melhores armas. Se o nosso objetivo é construir um pensamento autônomo e crítico. Tranquilo, pessoal? É isso por hoje? Espero não ter enchido a paciência. Espero ter apontado para elementos importantes para a formação de vocês. E espero que participem. Essa aula foi ainda uma aula um pouco mais sistematizada, tá? Porque a gente ainda está muito no início, então a ideia foi conectar coisas. Né? Então daqui para frente, eu quero que vocês percebam que todo o material da disciplina, embora ele tenha uma sequência pedagógica, ele é totalmente convergente. Ele é convergente sempre para as mesmas questões. E qual que é a convergência geral dele? É esse mapa, certo? Então, se vocês olharem o cronograma da disciplina, se vocês olharem o ambiente do Moodle, se vocês olharem os textos que estão disponibilizados e os módulos da forma como eles são construídos, vocês vão perceber que o debate todo vai girar em torno de vocês se situarem no espaço. Certo? Esse que é o elemento mais importante que eu quero chamar a atenção de vocês. A ideia é que vocês se situem, que vocês saibam que não estão sozinhos. E, evidentemente, tentar motivar vocês a serem excelentes professores de sociologia no ensino médio, que se engajem nessa luta e nesse movimento. Porque a gente precisa, né, de pessoas que levem essa história adiante, que transformem essa história, porque novos desafios sempre vêm pela frente, percalços aparecem, mas a gente continua sobrevivendo. E precisamos da força de vocês para continuar sobrevivendo. Que bom que gostou, Natália. Pessoal, fiquem bastante à vontade para participar nos próximos encontros. A gente vai ter uma nova aula síncrona daqui 15 dias, né? no dia 16 de março, onde a gente vai discutir um texto bem interessante, que é sobre as orientações curriculares nacionais do ensino médio. Tá? E aí a gente vai adentrar um pouco mais esses elementos, essas tecnologias metodológicas definidas para a área de ensino, para produzir esse pensamento problematizador. A gente vai extrapolar um pouco mais esse âmbito das normas que cristalizaram determinadas práticas e que, evidentemente, tudo isso derivado do conhecimento acumulado numa história de experiências. Certo? Então, seguimos. Participem todos os tópicos, tá, pessoal? Até daqueles que não participaram ainda e que ficaram para trás. Os textos são curtos, eles não são muito longos, são de fácil leitura, não tem nada muito abstrato, certo? As aulas síncronas vão ficar gravadas, vocês têm os vídeos disponibilizados, e aí vocês conseguem buscar aí alguma orientação também a partir dos vídeos, conectando com o que vocês estão lendo. Tem materiais complementares também que ajudam na sistematização de todas essas discussões. E, enfim, quem ainda deixou para trás coisas,
estamos no ensino remoto, então tudo pode ser recuperado, certo? Desde lá da semana 1, lá no início de março. Só não deixem muito para o final, porque senão acumula e aí vocês vão perceber que não se dá conta, né? Afinal de contas, ela é uma disciplina de 90 horas, né? São 6 créditos, então a gente tem bastante material aí para desenvolver, e a ideia, a sistematização geral foi feita de uma forma que tudo fique mais ou menos articulado para não parecer que é algo tão pesado, certo? Enfim, então, se não temos mais questões, espero que tenham gostado e nos encontramos daqui 2 semanas. Apesar que, como vocês sabem, estou sempre respondendo as questões nos tópicos dos fóruns, fazendo breves comentários, né? Espero a participação de todas e de todos nos nossos tópicos, certo? Obrigado a todos e façam boas reflexões a partir das informações que lhes foram disponibilizadas na aula de hoje. Grande abraço.